Bom dia, pessoal. Feliz ano novo para todos vocês. Lembrando que quando nós fazemos essa passagem do ano antigo para o ano novo, muitos de nós definimos metas, né? Metas de saúde. Vou mudar a minha dieta. Finalmente vou fazer uma dieta que é 100% crua, ou que seja, para a minha saúde. Metas profissionais, vou passar no concurso público, metas financeiras, vou ganhar tanto na bolsa, enfim. Nós definimos metas e até mesmo metas espirituais. O curso sempre nos lembra que só existe uma única meta que vale a pena a gente perseguir. E que meta seria essa? É a meta do Espírito Santo. É a meta da paz, a paz de Deus, que todos nós ansiamos lá no fundo do nosso coração. Né? Todos os outros ídolos que nós colocamos como metas, na verdade, escondem esse desejo profundo de nós nos reencontrarmos com Deus, de nós reconhecermos a nossa real identidade como filho de Deus e que já tem tudo. Então, a meta do Espírito Santo é a meta da salvação. E aqui no capítulo 21, que fala sobre razão e percepção, na seção 2, Jesus fala sobre a responsabilidade pelo que se vê. Então Jesus diz que nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. Então o curso parece complexo, né? Ele tem um linguajar complexo, mas no fundo o curso pede muito, muito pouco de nós. E ele diz, essa mesma boa vontade que é pouca é o que precisas para ter todo o teu relacionamento transformado em alegria. A pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo, pela qual ele te dá tudo. O muito pouco sobre o qual se baseia a salvação. Então, o curso pede pouco, o Espírito Santo pede apenas um pouco de boa vontade. Nós vimos isso, estudamos isso aqui na jornada, em capítulos para trás, que às vezes o nosso fazer é o que interfere no fluxo, até no fluxo para a gente obter a salvação. Então, a nossa parte é pequena, a nossa parte é o oferecimento. E aqui Jesus está lembrando o seguinte: é impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Então vamos pausar aqui e pensar. Tudo isso que nós nos sentimos vítimas, de todo esse mundo que acontece lá fora, dos eventos da nossa vida, da forma como nós nos sentimos. Ah, fulano falou tal coisa, eu me senti horrível. Jesus está querendo que nós nos demos conta de que nós façamos essa pequena oferta ao Espírito Santo. Que nós reconheçamos que tudo que nos acontece, todas as experiências que vêm a nós, que tudo que nós sentimos é tudo a nossa escolha. Que a responsabilidade por tudo que nós vemos entre aspas aqui, a responsabilidade é nossa, porque na verdade os nossos olhos, né? Nós já sabemos aquela frase, a projeção gera percepção, que até está na introdução do capítulo 21. Tudo que eu percebo, ou seja, toda a leitura que eu faço do mundo, nada mais é do que aquilo que eu projetei. Então, o mundo devolve para mim aquilo que eu dou ao mundo. E aqui está a salvação. Por quê? Porque nesse reconhecimento, ele diz, seu poder de decisão é o determinante de toda situação na qual você parece se achar por acaso ou por acidente. Então ele diz, sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Por quê? Porque o pecado não existe segundo o curso em milagres. O pecado que em última instância é a separação de Deus, que nunca aconteceu, não é verdadeiro. E nós sofremos até hoje a culpa de um pecado que nós não cometemos. E porque nós temos essa culpa, nós já sabemos sobre a trindade profana do ego. Eu pequei contra Deus, sou culpado e mereço a punição. Então eu vivo com medo. Então o sistema de pensamento do ego é um sistema de pensamento do medo. E no fundo as nossas metas são definidas também em cima desse medo que todos nós temos inconscientemente. Porque nada nos falta como filhos de Deus. No reconhecimento da nossa unicidade com o Pai, com todos os nossos irmãos e com tudo que é, nós temos tudo. Então no momento em que nós pedimos por alguma coisa, implicitamente nós estamos dizendo que nós não temos. Então Jesus diz, sofre e terás decidido que o pecado era a tua meta. Porque eu estou o quê? Eu estou ouvindo a voz do ego. E ser feliz e terás dado todo o poder de decisão àquele com A maiúsculo, que é o Espírito Santo, que tem que decidir-se por Deus, por ti. Então,
Se eu sou feliz é porque eu estou o quê? Estou permitindo que o Espírito Santo interfira. Eu estou permitindo que ele interprete as situações para mim. Que ele me diga a verdade que está por trás do ataque, que é o pedido de ajuda. Então ele diz, essa é a pequena dádiva que ofereces ao Espírito Santo. E, inclusive, essa ele te dá, para que deis a ti mesmo. Então, na verdade, é uma dádiva que nós damos a ele, mas que no fundo é para nós mesmos. Então, o que seria isso? Um pequeno oferecimento. Se nós negarmos esse pequeno oferecimento, o que é? Reconhecer, sem reservas. Aceitarmos sem reservas de que tudo que me acontece vem de mim, não é aleatório, não vem lá de fora. Reconhecendo isso, se eu negar isto, eu mantenho esse mundo, da mesma forma como eu vejo agora. Então eu não tenho como ter a salvação, porque o que é a salvação? A salvação nada mais é do que nós nos livrarmos dessa prisão que nós estamos aqui, de um sistema de pensamento que nos mantém presos ao pecado. E se nós somos pecadores, nós vamos merecer punição e vamos sofrer. Então, o instante santo, conforme nós já estudamos aqui no nosso curso, é aquele pequeno instante, aquele pequeno momento em que a gente foge ao passado, ao futuro, que a gente está no agora, que na verdade é o que? A eternidade. Então, no instante santo, nós estamos livres dessa linearidade do tempo que vem do sistema de pensamento do ego. Então ele diz, em primeiro lugar, o poder do teu querer tem que ser reconhecido. Tens que aceitar a força deste poder e não a sua fraqueza. Então Jesus está lembrando o seguinte, que da mesma forma que o nosso poder, a fé que nós depositamos no sistema de pensamento do ego, fez com que nós acreditássemos na verdade deste mundo de ilusões, é este mesmo poder que nós vamos usar. Agora o quê? Para permitir que o Espírito Santo desfaça isso. Então ele diz, tem que perceber que o que é suficientemente forte para fazer um mundo, ou seja, essa crença que gerou o mundo das ilusões, pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção se estiveres, o quê? Disposto a ver que estavas errado. Então, quando nós abrimos espaço para o Espírito Santo no nosso altar interior, de que nós não sabemos para que serve coisa alguma, as primeiras lições do livro de exercícios, quando nós reconhecemos que todo esse significado que a gente atribui vem num sistema de pensamento equivocado, aí sim nós abrimos espaço para quê? Para que a verdade aconteça em nós. E nós não precisamos fazer com que ela aconteça, a gente precisa apenas estar disposto, permitir. Então ele diz, talvez não vejas a necessidade que tens de fazer esse pequeno oferecimento. Então olha mais de perto para o que ele é. E muito simplesmente vejas nele toda a troca da separação pela salvação. Então, no momento em que eu me vejo vítima do mundo, eu estou dando o quê? Realidade ao mundo lá fora. E nesta realidade que eu atribuo ao mundo lá fora, quando eu dou poder ao erro, quando eu reconheço que o erro é verdade e não uma interpretação, e não um equívoco, eu estou dando poder ao sistema de pensamento do ego. Logo, eu estou na separação ao invés de estar na meta da salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade. E, portanto, sem a vontade de V maiúsculo do seu Criador. Cuja vontade, ou seja, a vontade de Deus, não pode ser separada da sua própria. Então não existe tal coisa como a nossa vontade ser separada da vontade de Deus. Porque, como nós já vimos nos nossos estudos, nós somos uma extensão na mente de Deus. As nossas criações estão no reino. Então tudo flui de Deus, que é a causa. O Filho de Deus é o efeito. E o Filho de Deus tem também as suas criações, que são os seus efeitos. Mas aqui, do jeito que nós ouvimos a fala do ego, do jeito que nós acreditamos no sistema de separação, que nós nos destacamos de Deus, então nós acreditamos o quê? Que este mundo, que é um efeito do nosso pensamento, é agora a causa do nosso sofrimento. O mundo lá fora agora me determina. Não, nada lá fora me determina. É o meu pensamento que define tudo lá fora. Porém, este pensamento, esse sistema de pensamento que está definindo esse mundo lá fora, está equivocado, porque ele pensa que é separado da fonte, mas não é. Está aqui. O Espírito Santo pode te dar fé na santidade e visão, para vê-la com bastante facilidade. Mas não deixaste aberto e desocupado o altar onde é o lugar das dádivas. Então, mais uma vez, ele está lembrando. Tudo vai acontecer automaticamente em nós, desde que nós abramos lugar na nossa mente, desde que nós ofereçamos o altar interior,
retiremos os ídolos do sistema de pensamento do ego e vamos dar o quê? Lugar para as dádivas de Deus e dádivas do Espírito Santo. Então ele diz, tudo o que te é pedido era abrir espaço para a verdade. Tudo o que te é pedido é que a deixes entrar, apenas que pares de interferir com o que acontecerá por si mesmo. Então, mais uma vez, nós temos apenas que estar no fluxo do amor. Nós temos apenas que entender que nós fazemos parte desse fluxo porque nós somos a extensão do amor de Deus. E tudo mais nos é dado simplesmente porque é automático, né? Porque temos direito a milagres. Que estejas disposto, por um instante, a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles. Então, vamos parar de depositar nos nossos altares os ídolos. E o que realmente lá está, tu não pode deixar de ver. Um instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento. Pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Então, mais uma vez, o curso está lembrando, não nos cabe julgar. A função de julgamento vem do Espírito Santo. E como nós estudamos aqui na jornada, o julgamento do Espírito Santo é só um. Tudo é amor. Ou é uma extensão de amor, ou é um pedido de amor que está camuflado num ataque. Então, nós não temos, infelizmente, essa capacidade para o julgamento. Então, toda a nossa tarefa é abrir espaço para que o julgamento venha dele. Então, quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. Então, como nós estamos com a nossa visão turva, como nós estamos na percepção equivocada, eu penso que o mundo é a causa de tudo para mim. Mas não. Nós somos a causa, nosso pensamento, e o mundo é efeito, ao contrário. O propósito agora passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito aparecer como a causa. Então é exatamente esse que é a artimanha do ego, é exatamente esse o truque do ego que faz com que nós permaneçamos acreditando nessa prisão aqui, nessa matriz. O ego nos faz crer que está tudo acontecendo lá fora. Então, enquanto a gente busca resolver tudo lá fora, com mágica, com magia, a gente não olha para onde está a fonte do problema, que é aqui dentro. E a gente permanece feito bobo, brigando com o mundo, tentando consertar o mundo, quando na verdade o problema todo está aqui. Então é essa estratégia do ego que a gente precisa de uma vez por todas entender. Para quê? Para que a gente possa fazer a reversão do nosso sistema de pensamento que está baseado no ego para o sistema de pensamento de Deus, do Espírito Santo. E ele diz, o desfazer não é tarefa tua. Mais uma vez ele está lembrando, o curso pede pouco de nós. Nós não temos que desfazer ou fazer nada. Nós temos apenas que oferecer a nossa pequena boa vontade. E ele diz, e é igualmente necessário que reconheças que fizeste o mundo que vês, assim como que reconheças que não criaste a ti mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Então, lembrando que nós já estudamos sobre a questão da autoridade, né? Nós fomos criados por Deus, mas na separação, com o problema de autoridade, nós quisemos criar a nós mesmos, como se nós pudéssemos criar a nós mesmos. E além de termos nos vistos separados na nossa fonte, autores de nós mesmos, agora a gente se vira e acha que criou Deus. É o cúmulo da insanidade. Então ele diz, nada que não tenha sido criado pelo teu Criador tem qualquer influência sobre ti. Por isso que é possível o perdão verdadeiro. Porque nada do que se faz aqui tem um efeito real na eternidade. E se pensas que o que fizeste pode te dizer o que vês e sentes, e se colocas a tua fé na habilidade dessas coisas para fazer com que seja assim, estás negando o teu Criador e acreditando que fizeste a ti mesmo. Pois se pensas que o mundo que fizeste tem poder para fazer de ti o que ele quer, estás confundindo pai e filho, efeito e fonte. Então, de uma vez por todas, a nossa meta para 2022 e para sempre deveria ser o quê? Só uma, a meta da salvação. Porque nessa meta nós nos desfazemos desse sistema de pensamento. Alcançando essa meta, nós reconhecemos a nossa real identidade de filho de Deus poderoso, livre de qualquer influência desse mundo aqui e abençoados para vivermos eternamente no amor, na felicidade, na alegria e na paz. Então, esta aqui é o que a gente tem, o exercício que nós temos que fazer, que a gente pode colocar aí na geladeira, no carro, na cabeceira, onde você quiser. Então Jesus diz,
Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. E ele diz: dize apenas isso, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Então vamos dizer com convicção, com a força do nosso coração, com a força do nosso ser: eu sou responsável pelo que eu vejo agora. Eu escolho os sentimentos que experimento agora. E eu decido quanto à meta que quero alcançar agora. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço. E as recebo agora, conforme pedi. Então é isso, pessoal. Tem uma passagem no livro que diz que o segredo da salvação é só um. É você que faz isso a você mesmo. Então, enquanto nós não reconhecermos que o que acontece lá fora não é aleatório, não vem lá de fora, e sim vem de nós mesmos, da nossa mente, nós não vamos conseguir nos livrar do sistema de pensamento do ego. E, portanto, não vamos conseguir a salvação. É isso aí, pessoal. Vamos nos lembrar que o curso diz: é tão pouco que te é pedido para que você tenha tanto, para que você tenha tudo. É muito pouco. É apenas uma pequena oferta de abrir espaço, de reconhecer que o mundo lá fora fomos nós que fizemos e deixar que a verdade do Espírito Santo aconteça em nós. E depois tudo mais acontece automaticamente, sem que nós precisamos ter esforço para fazer as coisas acontecerem. É isso aí, pessoal. Um feliz ano novo para todos vocês. Lembrando da única meta que vale a pena a gente alcançar. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.